Neste vídeo, várias informações sobre a 10ª Conferência Mundial Pentecostal, ocorrida em Seul, Coreia do Sul, entre os dias 18 e 23 de setembro de 1973. O jornal Mensageiro da Paz trouxe informações sobre ela em várias edições entre os anos de 1973 e 1974, quiçá ser a conferência com mais cobertura do jornal. Nesta edição, o jornal trouxe informações sobre o que é e como funciona a conferência. Essa matéria foi publicada em 30 de maio de 1973 e logo na capa o jornal traz as seguintes informações. 10ª Conferência Mundial Pentecostal aumenta cada dia o interesse em torno da 10ª Conferência Mundial Pentecostal, que será realizada na Coreia do Sul. Líderes de todas as partes do mundo deverão participar e desfrutar dos benefícios da esperada concentração pentecostal numa associação de interesses espirituais. Na página 8 desta edição, tem um texto traduzido pelo missionário Laurence Johnson e com o título O que é e como funciona. Nos dias 18 a 23 de setembro próximo, será realizada em Seul, Coreia, a 10ª Conferência Mundial Pentecostal. A Conferência Mundial Pentecostal, como convenção internacional, é uma das associações mais singulares do mundo. A Conferência Mundial Pentecostal não dispõe de rol de membros, a não ser uma comissão de conselheiros, constituída de 23 membros, não possui estatuto, fundo ou recursos financeiros, sede própria e nenhuma autoridade sobre as denominações ou igrejas pentecostais. Contudo, ela tem influenciado grandemente, contribuindo para o crescimento rápido e aceitação do pentecostalismo em todo o mundo. A agenda para a conferência deste ano, a se realizar na Coreia, não inclui nenhuma legislação ou assuntos a tratar. As reuniões da conferência consistirão somente de sessões ou reuniões de pregações do Evangelho com a ênfase da doutrina pentecostal, várias grandes concentrações em estádios de esportes, um culto em que será ministrada a ceia do Senhor. Para a concentração final no domingo à tarde do dia 23, espera-se um público calculado em 500.000 pessoas. Como funciona a Conferência Mundial Pentecostal? Para que se possa compreender como a Conferência Mundial Pentecostal funciona, é necessário examinar o início do movimento pentecostal. O fenômeno pentecostal surgiu quase simultaneamente por volta do ano de 1900 em várias partes do mundo. Nenhum indivíduo ou grupo de pessoas pode dizer que foi fundador deste movimento. Com a disseminação da mensagem pentecostal, vários grupos eclesiásticos emergem com formas de governo. Alguns adotam autoridade centralizada, enquanto outros dão ênfase à autonomia da igreja local. Então, tendo cessado a Segunda Guerra Mundial, um bom número de líderes pentecostais em todo o mundo sentiam a necessidade de uma Associação Mundial de Pentecostais. Em resultado disso, realizou-se a primeira Conferência Mundial Pentecostal em Zurique, na Suíça, em 1947. Alguns líderes pentecostais optariam
por estabelecer uma associação mundial bem mais organizada. Outros, porém, tinham profundas reservas por tal associação organizada nesses moldes, e ainda outras eram abertamente contrárias por acharem que isso prejudicaria o governo da igreja local, preferindo a sua liberdade e autoridade. Os líderes da primeira conferência decidiram usar um sistema flexível, sem estruturação, baseado na cooperação fraternal entre as denominações pentecostais. É o sistema ainda em vigor. O Advisory Committee presta certa direção nos períodos de 3 anos ou interregno entre uma conferência e outra, planeja as futuras conferências, troca ideias e elege os seus dirigentes ou oficiais. O reverendo Thomas Zimmerman, superintendente-geral das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, serve atualmente como presidente do reverendo Percy Brester, pastor da City Temple em Cardiff, País de Gales, Inglaterra. É o secretário-geral e redator da revista publicada pela Conferência Pentecostal intitulada World Pentecost, Pentecoste Mundial. O Advisory Committee elege diretório ou presidium de 5 membros entre componentes que preside as reuniões da Conferência Mundial Pentecostal e escolhe a metade do seu número para servir no comitê ou funcionar durante os 3 anos subsequentes. Durante cada Conferência Mundial Pentecostal, o comitê escolhe o lugar para a próxima conferência, elege os oficiais e elege seus membros restantes. A conferência ratifica essas eleições. Então, terminados esses itens, o comitê, então, junta-se aos demais delegados à conferência, vindos de todas as partes do mundo, em momento de gloriosa comunhão e troca de ideias e opiniões, oração, estudo da palavra de Deus e inspiração espiritual. Então, segundo o reverendo Sr. Brester, esta confraternização de líderes pentecostais está contribuindo para o cumprimento da oração de Cristo, que todos nós sejamos um. Somos um em doutrina, um em objetivo. Esta união é a grande força do novo pentecostal. Então, as Assembleias de Deus no Brasil, como expressão atuante e lideradora do movimento pentecostal no país, deve participar da Conferência Mundial Pentecostal, orando sem cessar e enviando seus delegados à conferência, que será realizada em Seul, capital da Coreia do Sul, para que as reuniões ali sejam plenas de bênçãos, como uma operação especial do Espírito Santo, confirmando o tema ungidos para pregar. Não há razão para que algum líder do Brasil, seja dos mais antigos ou dos mais novos, faça restrição ou deixe de apoiar a Conferência Mundial Pentecostal sob qualquer pretexto. O que é certo é apoiá-la e orar por ela. Se não puder participar, indo ou enviando representantes, não crie embaraços com intenção velada de impedir que outros participem. Já é tempo de se olhar a obra pentecostal no mundo com visão mais ampla, sem restricionismo imposto por questões de caprichos pessoais ou falta de entendimento da grandeza da obra que Deus está realizando através do derramamento do Espírito Santo. Porque o Senhor não opera sua obra ou derrama seu Espírito Santo somente da maneira que pensamos, mas como Ele o quer. Então, oremos pelo âmbito da 10ª Conferência Mundial Pentecostal.
Já na edição do Natal de 1973, o jornal já dá um feedback do que foi a conferência, uma vez que, né, eles já estavam em dezembro e a conferência ocorreu no mês de setembro. Então eles já mostram uma foto com a legenda: no dia do encerramento da conferência, o coral das Assembleias de Deus em Seul compareceu ao estádio. A alegria contagiante dos coristas coreanos é demonstração do estado de espírito de um povo que louva a Deus. Foi uma reportagem do pastor João Pereira de Andrade Silva sob o título O Espírito Santo cai sobre a Coreia. Então ele começa o texto na capa dizendo assim: 10ª Conferência Mundial Pentecostal, realizada em Seul, foi reafirmação de que Deus está derramando seu Espírito sobre toda a carne. Coreia, longínquo país do Oriente, recebe o impacto da mensagem de poder. Nos cultos realizados durante os dias de conferência, dezenas e até centenas de pessoas atendiam ao convite aceitando Jesus Cristo como Salvador. Pentecostais de quase todas as nações do Ocidente e de vários países da Ásia compareceram àquele magno conclave, ao qual uma grande representação de líderes do pentecostalismo brasileiro respondeu presente durante as reuniões, cujo epílogo foi a distribuição da Santa Ceia, da qual participaram aproximadamente 10.000 membros. A nuvem pairava sobre o povo de Deus, que exteriorizava a alegria e gozo pela manifestação de dons de línguas, cânticos espirituais e profecias. Era a presença do Senhor pelo Espírito Santo. Os pastores Paulo Leivas Macalão e Alcebiades Pereira Vasconcelos foram eleitos como representantes do Brasil no Comitê Mundial Pentecostal, órgão máximo do pentecostalismo, ao qual compete estabelecer normas para a realização das conferências mundiais. A 11ª Conferência Mundial Pentecostal será realizada em Londres no ano de 1976. Mais informações sobre a Coreia e fotos inéditas da conferência nas páginas centrais. Ainda na edição de dezembro, na edição de Natal de 1973, vocês podem ver aí algumas imagens. Claro que elas não estão legíveis por conta de ter sido digitalizada, né, do exemplar original. Uma primeira foto, logo à esquerda, se trata de parte da delegação brasileira que compareceu na 10ª Conferência Mundial, que foi uma das maiores representações e da América do Sul, no caso a maior. Logo embaixo tem essa imagem com a legenda dizendo: no culto de encerramento no estádio, dezenas de mãos se levantam em sinal de aceitação da salvação em Cristo. É resultado da fervorosa pregação, cujo tema foi o arrebatamento da igreja. Seguindo logo abaixo a outra imagem, interior do templo da Assembleia de Deus em Seul, uma das maiores, se não a maior casa de oração do mundo, pois ela pode abrigar 10.000 pessoas assentadas. Aí você olhando à direita, tem mais 3 imagens. A primeira fala sobre a parte da multidão que atendeu ao convite para se entregar a Jesus Cristo no estádio de Seul, na Coreia, na 10ª Conferência Mundial. Aí na imagem logo abaixo, na plataforma, vê-se vários líderes do pentecostalismo mundial, inclusive o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Na imagem logo abaixo, a terceira do lado direito aí de vocês, no dia do encerramento, a bandeira do Brasil tremulava prima inter pares ao iniciar o apostólico desfile no estádio, onde o entusiasmo e o gozo transbordava dos corações. Então,
Estas foram as publicações do Jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1973. Nessa imagem que vocês estão vendo, contém uma pequeníssima informação sobre a chegada em Seul e muito mais informações sobre a vida do missionário, do pastor Yong Cho. Essa matéria foi publicada em abril de 1974, ou seja, no outro ano do advento da 10ª Conferência Mundial Pentecostal. Chegada a Seul. Terminada a visita, partimos de Tóquio, prosseguindo viagem a Seul, Coreia, onde seria realizada a 10ª Conferência Mundial. Chegamos no dia 18 de setembro, que era o dia da abertura dos trabalhos da conferência, tendo por isso o privilégio de assistir ao primeiro culto. A partir de agora, o texto, fugindo do título, começa a falar sobre a Coreia, Começa assim: a Coreia é um país pequeno, cujo nome significa alto cor e claro rio, céus azuis e fortes rios, ou rio caudaloso. E aí vocês veem uma imagem logo abaixo, com a legenda: anciã, adoradora de Buda. No Japão e em outros países do Oriente, predomina a religião dos deuses do paganismo. Aí eles vão falar sobre: houve a guerra com os comunistas do norte e até agora há uma verdadeira paz, mas apenas uma trégua, o que obriga as forças sul-coreanas a permanecerem num constante estado de alerta. Por isso, vê-se por toda parte, e até mesmo bem próximo do Templo da Assembleia de Deus, onde se realizou a 10ª Conferência, movimentos de unidades militares. Os sul-coreanos sabem que não podem se descuidar dos comunistas, e a presença de norte-americanos ali é evidente. Do ponto de vista espiritual e missionário, a Coreia do Sul é diferente dos outros países orientais, pois desde o princípio do século que o país tem sido visitado por Deus, a história da igreja é assinalada por grandes avivamentos, principalmente as igrejas presbiterianas, cujos membros há muitos anos adotam o costume de se levantarem pela madrugada para buscar o Senhor em oração e jejum. E ultimamente o movimento pentecostal penetrou na igreja presbiteriana e a vivificou mais com batismo, com o Espírito Santo e operação de dons espirituais. Na imagem à sua esquerda, a imagem de baixo, a segunda imagem, trata-se da fachada da torre de um templo budista no Japão. Observe-se a linha arquitetônica típica oriental antiga. Quanto à história das Assembleias de Deus na Coreia do Sul, em grande parte é a história da conversão do pastor Yong Cho, que agora dirigiu todos os trabalhos da conferência. Yong Cho esteve aqui no Rio, participando da 8ª Conferência Mundial, sendo que muitos ainda se lembram do seu testemunho quando pregou no Maracanãzinho. E o autor destas notas teve o privilégio de ser seu intérprete. Ele fala o inglês fluentemente, além do seu idioma, o coreano. Yong Cho nasceu na Coreia do Norte, mas criou-se no Sul. Sua família foi obrigada a fugir para o Sul a fim de conseguir escapar de ser massacrada pelos comunistas. Eram dias difíceis e, devido à pobreza, 6 irmãos de Yong Cho eram obrigados a comer somente uma vez por dia. Certo dia, enquanto trabalhava, começou a escarrar sangue, e a hemorragia foi tão forte que o levou a perder os sentidos várias vezes. Com dificuldade, conseguiu chegar em casa, mas sempre sofrendo desmaios.
Levado a um médico, este o examinou e, depois de haver tirado várias radiografias, declarou: "Sinto muito, mas seu caso não tem mais jeito. Nesta situação, você terá, quando muito, mais uns 30 dias de vida." Quando Yong Shou duvidou da declaração do facultativo, este mostrou-lhe as chapas com os sinais de caverna nos pulmões. A tuberculose graçava em ambos os pulmões. No pulmão direito já havia sinal de gangrena e o esquerdo estava afetado. O coração, por sua vez, devido à nutrição deficiente e o excesso de trabalho, já estava se dilatando. A medicina não tinha mais recursos para resolver o seu problema. Era o fim. A família não possuía recursos financeiros que lhe dessem condições para interná-lo num sanatório onde talvez os seus dias fossem prolongados. O jovem Yong Shou voltou para a casa dos pais, desiludido e acabrunhado pelo resultado dos exames. Em casa, o pai, que era budista convicto, procurou confortá-lo, dizendo que a vida e a morte são a mesma coisa, que nem a tristeza nem a alegria valem nada, que somente em Buda havia realidade. E assim, com outros conselhos, procurou preparar o rapaz para a morte que se avizinhava. Mas o jovem Yong Shou não se conformava com aqueles conselhos fatalistas, com os ensinos de Buda, pois o sangue que vomitava era de um realismo que não comportava argumento. O moço começou a perceber que as filosofias de Buda não satisfaziam e nada significavam para a sua situação. E no seu desespero, resolveu repudiar aqueles ensinos e tradições budistas. O seu genitor, ao tomar conhecimento dessa atitude, ficou muito contrariado. Certo dia, quando Yong Shou estava deitado no leito pobre, meditando desesperado e apreensivo, clamou: "Há um Deus em algum lugar? Se houver em qualquer parte do universo, por favor, vem agora e me socorre. Quero estar preparado para a morte." E Deus ouviu a oração de Yong Shou e atendeu de uma forma inesperada. Enviou uma jovem crente que bateu à porta do seu quarto. Ela trazia uma Bíblia e começou a falar-lhes de Deus, do Deus Altíssimo. Aí na parte direita da imagem tem uma legenda que é vista da cidade Seul, Coreia. O jovem ficou irado com a crente por ter ido ao seu quarto falar-lhe, pretendendo dar-lhe instrução religiosa, pois os homens na Coreia não gostam de receber ensino de mulheres, e por isso ele ordenou à jovem que se retirasse do seu quarto. Mas ela simplesmente lhe respondeu: "Estou vendo que o senhor está moribundo, e por isso pretendo falar-lhe acerca de Jesus Cristo, o meu Salvador." Ao ouvir essas palavras, Yong Shou ficou mais furioso e rogou pragas sobre a moça, dizendo que milhões de bacilos da tuberculose estavam voando no ambiente, ali no quarto, e que ela ia ficar contaminada. Porém, a jovem, com a convicção dos salvos, respondeu calmamente que Jesus a protegeria e prosseguiu testificando de Jesus. E quando ela se retirou, Yong disse: "Bendito Buda", até que, enfim, ela já se foi. Mas na manhã seguinte a moça voltou de novo, e desta vez ela cantou hinos e leu em voz alta umas passagens da Bíblia Sagrada. Novamente, Yong Shou jogou praga sobre ela e chamou-a de cachorra cristã. Mas ela não lhe respondeu, limitando-se a olhar para o alto, e continuou falando de Jesus para o moribundo. Quando ela voltou, já no quinto dia,
ele lhe perguntou por que ela procedia assim e por que se interessava tanto, né, pela sua situação e até orava por ele. A resposta da jovem foi esta: alguém me constrange a vir aqui e orar pelo Senhor. Então, Yong-Chol perguntou-lhe: e quem é essa pessoa? Ela começou a chorar em soluços que a faziam estremecer e respondeu-lhe: é meu Jesus. Ele tem me constrangido a vir orar pelo Senhor. Enquanto dizia essas palavras, a moça tão gentil enxugava as lágrimas que desciam pela face acetinada e angelical. De repente, a dureza do coração do jovem Yong cedeu e ele também começou a chorar e falou quase num balbuciar: eu gostaria de conhecer esse Jesus. Então, com um brilho de alegria nos olhos, a moça deu-lhe a Bíblia que trazia e ele começou a ler passagens indicadas por ela, São Mateus capítulo 1. Mas ao iniciar a leitura naquela passagem, ele disse que aquilo parecia mais uma lista telefônica que em nada o ajudaria. Mas ela o aconselhou a que prosseguisse a leitura e na frente encontraria a história mais importante para sua vida. Após uma oração, ela se retirou. Yong-Chol continuou a ler, esperando encontrar filosofias incompreensíveis como aquelas dos ensinos de Buda. Qual não foi a sua surpresa ao descobrir que a Bíblia relatava a história do homem chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na imagem, logo abaixo, incensário de fumaça sagrada defronte de um templo budista. Era um templo como este que Yong-Chol adorava. Nesta publicação, a gente vê aí o relato sobre a conversão do pastor Yong-Chol. Essa matéria foi publicada no mês de junho de 1974. No lado direito, o pastor Yong-Chol, da Assembleia de Deus em Seul da Coreia, no palanque armado no estádio da capital coreana. Então vamos falar aí sobre a conversão do pastor. No momento que sentiu e viu a presença do Senhor Jesus Cristo, Yong-Chol foi envolvido pelo amor de Deus em todo o seu ser. Ele testifica que seus deuses do templo de sua mocidade eram deuses de medo e imprecações. Sempre ia aos templos para implorar aos seus deuses para que eles não o castigassem. Porém, naquele instante, sentia o quanto Jesus era diferente. Sentia seu amor e o medo saiu do seu coração. Era uma alegria maravilhosa. Os seus lábios e sua língua começaram a falar. Tentou parar, mas não foi possível. Era a gloriosa experiência do batismo com o Espírito Santo, que muitos negam, preferindo permanecer numa teimosia estulta. Yong-Chol, como não houvesse recebido ensino insuficiente sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo, não podia compreender que experiência poderia ser aquela. Só podia sentir que era maravilhosa. E quanto mais falava em línguas, mais sentia o envolvimento glorioso no seu corpo. E quando voltou a si dessa experiência de êxtase, Jesus já havia desaparecido dali, pois o jovem Cho teve a experiência da presença da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não uma visão ou uma coisa parecida, não. Como alguns procuram argumentar pela sua falta de fé e por comodismo. Mas a presença de Deus continuava em sua alma e na sua vida. E com isso ele esqueceu da dor do pulmão e no coração e saiu correndo em direção à igreja. E ali
contou ao Richards que tinha visto Jesus e que falara língua estranha, que ele, Yong-Soo, não sabia o que era. Então, pacientemente, o irmão Richards explicou-lhe que a experiência que ele, Soo, tivera era idêntica àquela dos 120 discípulos em Jerusalém no dia do Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, que ele, Yong-Soo, havia sido batizado com o Espírito Santo. Ao ouvir essa explicação, Yong chorou de alegria. Essa experiência o impulsionou a sair pelas ruas testificando Jesus. E à medida que as forças físicas iam sendo restauradas, ele ia de casa em casa. Um dia, quando fazia umas visitas, ele notou que não sofria mais nada dos pulmões, nem aquela falta de ar provocada pela doença do coração. Resolveu, por isso, ir a um hospital e ali procedeu a rigoroso exame de raio-x, fim dos quais o médico lhe disse que seus pulmões estavam completamente sãos. Não havia nem tuberculose e que o coração tinha voltado ao normal. Certo de que Jesus o havia curado, o jovem Yong continuou a trabalhar para seu Jesus. Matriculou-se no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Seul. Curado e aprendendo as verdades contidas na Bíblia, ele era agora um jovem feliz. Quando terminou o estudo no Instituto Bíblico, saiu a evangelizar, pregando nas ruas e nas praças. Depois instalou uma tenda de lona e continuou a evangelização. O povo, despertado pelos sinais que Deus operava, afluía em massa e em pouco tempo sentiram a necessidade de um lugar permanente para reunir o povo que ia crescendo, Aliás, que ia crendo em Jesus. Por isso, compraram uma propriedade no centro da cidade de Seul. E o avivamento continuou atraindo multidões para as reuniões. Em pouco tempo, foram obrigados a ampliar o tempo e ainda desdobrar as reuniões de domingo, realizando cultos na parte da manhã e à noite, a fim de poder atender ao grande número de crentes. E ultimamente construíram templo tão grande que comporta 10.000 pessoas assentadas, sendo este, até agora, o maior templo evangélico do mundo. E nesta monumental casa de oração realizou-se a 10ª Conferência Mundial. A Igreja Assembleia de Deus em Seul recebe em média 1.000 novos membros cada ano, sendo que a igreja em Seul atualmente possui 18.000 membros em comunhão, naturalmente fora os congregados. O irmão pastor Yong-Soo recebeu os delegados de uns 39 países que compareceram à 10ª conferência, cujo tema era ungidos para pregar. Então agora os irmãos percebem que sim, ele entrou, o jornal começou a publicar informações próprias, específicas da 10ª conferência, tá? E o próprio Yong-Soo personificava esse tema, pois ele é realmente um ungido especial do Senhor, no sentido de que Deus lhe outorgou uma liderança especial. As reuniões, quer no templo da Assembleia de Deus, quer no estádio, caracterizavam-se pela maior ordem e alegria da experiência pentecostal. Todos nós de fora dávamos graças a Deus por este grandioso avivamento dado a este país, apesar das divisões políticas devido às guerras. No estádio de Seul, as reuniões se realizavam à noite e no domingo, dia do encerramento, a reunião foi à tarde. Foi uma experiência singular ver uma multidão de mais de 40.000 coreanos reunidos, sentados no campo de esporte, todos cantando em língua coreana
e acompanhando com o corpo, segundo o costume da terra, o ritmo da música. Durante aqueles dias de conferência, cerca de 2.000 almas se entregaram a Jesus, aceitando-o como Salvador. A caravana de brasileiros considerou a visita a Seul um grande privilégio que jamais esquecerá. Lembramos ainda que foi em Seul onde Billy Graham, no mês de junho deste ano, no caso 1973, dirigiu a sua maior cruzada de todos os tempos, ali em uma praça pública. Próximo à Assembleia de Deus, reuniam-se mais de 1 milhão de pessoas para ouvir a mensagem de Deus. Essas reuniões só foram possíveis nessa proporção devido à estreita cooperação de todos os evangélicos. Contudo, todos consideram o irmão Yong Cho o maior líder evangélico de todo o país. Terminada a conferência em Seul, no dia 23 de setembro, seguimos a viagem com destino a Hong Kong. Para finalizarmos este vídeo sobre a 10ª Conferência Pentecostal ocorrida em Seul no ano de 1973, vou mostrar aqui uma matéria publicada sobre o que eles fizeram após o término da conferência. Essa matéria foi publicada no mês de julho de 1974. Bem, pessoal, aqui está a publicação sobre a visita a Hong Kong, Então, foi na edição de julho de 1974, na página 5. Antes de eu contar para vocês, ler para vocês a matéria, vamos às imagens. Essa primeira imagem aqui, do lado esquerdo, que vocês estão olhando, é Hong Kong. Essa imagem é um barco estilo junco chinês que navega na Baía de Hong Kong. Logo embaixo, também Hong Kong, vista da parte de um bairro residencial. E embaixo, a última imagem do lado esquerdo aí, Hong Kong Sia Palace, que é um restaurante flutuante. Vamos continuar nas imagens, Depois a gente fica só nos textos. Aqui abaixo do título Visita Hong Kong, Encruzilhada do Oriente, tem essa imagem, Hong Kong, no início do culto à noite, os irmãos chineses saudaram os visitantes brasileiros. E à frente vê-se os pastores Paulo Leivas Macalão, Nicodemos Loureiro, Gessé e o diácono Custódio Rangel Pires. Ou seja, então, terminada a 10ª conferência, lá em Seul, eles foram para a China, para Hong Kong, Mas embaixo, à direita, tem uma imagem, na extrema direita aqui também, ocorrido em Hong Kong, é claro, pastores José Pimentel de Carvalho, Túlio Barros e Firmino Gouveia, postados à entrada do edifício onde missionários da Assembleia de Deus mantêm uma escola e onde se pode ler as palavras Assembleia de Deus. Claro que está escrito em inglês. Ao lado dessa imagem, lado esquerdo dessa imagem, tem aqui uma outra imagem, Hong Kong, visita a uma sala de aula na escola mantida pela Missão Assembleia de Deus, junto aos pastores Túlio Barros e João Pereira de Andrade Silva. Vê-se 2 missionárias, inclusive irmã Alice Olson, uma irmã chinesa que é professora na escola e uma aluna. E por fim, aqui embaixo, a última imagem, no seu lado direito, no canto inferior direito, Hong Kong e uma classe no Instituto Eclésia da Assembleia de Deus. Então, após analisar essas imagens, e a gente ler a legenda, vamos ao texto. O que eles foram fazer lá na China e Hong Kong? Vamos ao texto. Encerrada a 10ª conferência em Seul, partimos com destino a Hong Kong,
que é porto de mar e limita-se com a China comunista. É uma cidade cosmopolita e o turista que tiver oportunidade de visitar os pontos de atração ficará deslumbrado pela beleza natural, pois é uma segunda Guanabara ou Rio de Janeiro, com exceção do Pão de Açúcar. Hong Kong funciona como válvula de escape para mercadorias produzidas na China comunista. Em Hong Kong, a mão de obra é uma das mais baratas do mundo e isso concorre para que o preço das mercadorias seja mais competitivo. Então, constatamos a existência de muitos templos budistas. Como na maioria dos lugares ou cidades do Oriente, os chineses ali, em grande parte, são adeptos da religião de Buda. Os ídolos, como em outras partes que visitamos, são horrorosos e de expressão ameaçadora. Em cada lar há um nicho ou um caritó destinado aos ídolos. É uma espécie de oratório diante do qual os componentes da família se curvam em adoração. Este fato nos constrangeu muito. Tantas almas enganadas vivendo na idolatria e paganismo. O problema da habitação em Hong Kong. Naquela cidade, o governo tem construído inúmeros blocos de edifícios de apartamentos, tipo BNH, e cada bloco abriga cerca de 10.000 habitantes. Os apartamentos são constituídos de 1 ou 2 quartos, raramente 3, tão pequenos que parecem cubículo ou cela de penitenciária. Nos apartamentos, desde os mais baixos aos mais altos, há varais de bambu colocados em posição quase vertical e fincados nas paredes, de forma que o prédio fica todo enfeitado de roupas estendidas a enxugar. Evangelização. A maneira mais prática que os nossos missionários americanos encontraram para evangelizar o povo que habita nesses apartamentos foi abrir escolas para as crianças no andar térreo ou terraços desses edifícios, e Deus tem feito a sua obra ali. O missionário Walker e sua esposa continuam pregando o evangelho por meio da alfabetização e ensino das crianças. Já têm conseguido matricular 1.300 crianças que frequentam regularmente a escola. E os frutos obtidos são maravilhosos. Conforme testemunho daquele casal de missionários, após uma semana que a criança frequenta a escola, começa a repudiar o budismo e a aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Há professores chineses convertidos e dedicados à obra de Deus, inclusive uma ex-cantora de rádio que foi curada de uma enfermidade na garganta. Salas onde funcionam as aulas durante o dia são utilizadas para reuniões de culto à noite. Visitamos o Instituto Bíblico. O nosso Instituto Bíblico Eclésia, que reúne mocidade pentecostal de toda aquela região. Alguns, após o preparo no Instituto, sentem o desejo de voltar à China para evangelizar o povo. Estivemos também na Igreja Assembleia de Deus a apresentar nossa saudação, mas para fazê-lo tínhamos de falar em inglês ao pastor chinês e esse transmitia na sua língua, e o povo se alegrava pelas boas notícias que ouviam sobre o Brasil. Glória a Deus! Quando dávamos nossa saudação, perguntamos aos irmãos chineses presentes ao culto quantos eram seguidores da religião de Buda antes de aceitarem Jesus Cristo. E 2/3 dos presentes afirmam que haviam pertencido ao budismo, mas agora estavam libertos por Jesus. Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui informações sobre a 10ª Conferência Mundial Pentecostal, ocorrida entre os dias 18 e 23 de setembro de 1973 em
Seul, na Coreia. Como eu disse no início, pelo visto foi a cobertura mais completa que o jornal oficial das Assembleias de Deus Brasileiras, o Mensageiro da Paz, fez. Para quem está acompanhando essa série das conferências mundiais pentecostais aqui no canal, podem perceber a quantidade de tempo, o tamanho do vídeo, como este ficou bem maior. Mas é isso, se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o seu curtir, deixa seu comentário, ative o sininho, para que o canal possa tornar-se novamente relevante e que o algoritmo possa indicar, recomendar estes vídeos para mais gente após a censura que sofremos aqui no canal no mês de setembro. Deus abençoe e até no próximo vídeo sobre a 11ª Conferência Mundial Pentecostal.